Entendi. Dá para imaginar bem o que tu estás falando. E a Lia? Deixa eu escutar a Lia, já que ela. Pode falar, Lia. No meu caso, também foi nas primeiras semanas. Primeira semana não, acho que foi na primeira semana, porque quando a gente chegou lá, nós demoramos muito para arrumar as coisas, porque a gente queria se mudar ainda no mesmo mês. Aí, como a gente viu que não daria, aí eu comecei a arrumar meu quarto. Fui a primeira a arrumar ele. Só que eu, ao mesmo tempo, estava trabalhando. E quando eu chegava, as minhas roupas, que eu tenho muita roupa de anime, e eu não dobro elas no meio. Elas estavam todas dobradas no meio, depois viradas e partidas de novo no meio. Aí eu falava minhas irmãs, não mexo na minha roupa, acho que eu vou guardar. Elas, não, não sou eu que mexo na roupa, tu arruma elas. Aí eu chegava de novo, eu tava de novo, a roupa partida no meio e virada. Tava dobrando as minhas roupas e guardando E elas. não eram as tuas irmãs. E nem eu não faria isso. E a mesma coisa aconteceu com meus patões. Eu tenho vários patões, ficava em bolsa, ficava em gaveta, ficava em caixa, tava tudo espalhado. Aí eu tenho vários organizadores para caneta. Aí eu cheguei um dia e todos os meus patões em bolsa, gaveta, em caixa, estavam no único lugar. Todos eles. Eu procurei eles e perguntei para ela: vocês organizaram meu quarto? Ela: não. Falei: vocês organizaram meus patões? Ela: não. Falei: então quem mexeu aqui? Só que como lá no apartamento da Presidente Vargas, eu fui a primeira a ver essas coisas assim, e via outras coisas, aí eu não quis falar para elas assim que eu estava estranhando e vendo outras coisas já Na na casa. primeira semana na casa. Porque a gente estava passando por essa situação de ter chegado nela e querer já sair. Vocês Aí já isso estavam fugindo era. Aí, das assombrações aí aí eu não quis comentar com elas. Aí entendi. praticamente eu arrumei o meu quarto com uma ajuda. Da visagem. Arrumou todo o meu Mas a visagem quarto. dobrava pelo menos Não, conforme tu queria, dobrava não. não, não Dobrava dobrava errado. não. O batom eu gostei, né? O batom o O quê? batom eu gostei de como Tu organizou, gostaste? gostei. Até hoje tá como ficou. Olha, não. Separava por cor também, é? Separava por Separava cor, por cor. separava por cor. Eu tenho Então roupa era de uma mulher, lã. uma assombração de uma mulher. Eu vi depois ela. Tu viste Eu vi depois? depois. E vi muita coisa naquela casa, até o último dia. Sim, sim. Então, vamos pela ordem cronológica. E aí, tu mexeram nas tuas roupas, arrumaram de um jeito que tu não gostavas, o batom sim. Esses foram os primeiros sinais Isso, das foram os presenças lá na primeiros. casa. E Uhum. depois? Depois acho que foi todo mundo que viu, né? Foi. Assim, tu quer na ordem. Não, não Ou... precisa. Eu só queria entender o seguinte: isso aconteceu porque, pelo que vocês me disseram, cada uma tinha um quarto, né? Isso. E aí, isso aconteceu nos quartos de vocês também, como aconteceu no da Lia? Demoramos muito para arrumar os quartos. Nós ficamos um bom tempo dormindo na sala e no segundo salão. Então, essas coisas assim, demorou muito E realmente. por que vocês não arrumaram os quartos? Porque nós tínhamos intenção de sair. Nós achamos que era temporário, a gente queria sair, ficar ali só um tempo e Ah, procurar outro tá. lugar Vocês já nesse. se mudaram já querendo Foi. achar um outro Era lugar. mais para sair do apartamento da Presidente Vargas. Então, como a gente tinha essa intenção, nós não arrumamos nossas coisas, elas ficaram dentro de caixa. Foi só depois de um tempo que nós fomos arrumando. Mas nós começamos a notar essas coisas estranhas que começou a acontecer. Inclusive, depois que arrumaram o quarto dela, as coisas que arrumaram, nós encontramos dentro de outra caixa, não foi? Foi uma coisa assim muito Como estranha. assim? É porque Porque eu procurava, eu me lembrava que eu tinha guardado, acho que era chaveiro, não era? Os meus chaveiros, e eu acho que era caneta, num lugar. Eu não achei. Procurei e não achei. Até que uma vez a gente estava organizando lá o quarto dela, eu achei uma caixa fechada com a fita em cima, com todas as minhas coisas dentro dela. Coisas que estavam na mochila, de novo. Fechada. Fechada, guardada com muito cuidado. Coisa que não era para ser guardada assim com tanto cuidado, como dentro de sacola, enrolada no papel, tudo dentro de uma única caixa, que eu sabia que estava separado. Essa visagem estava querendo, era como quando a gente fala aqui no Para, dar o goela nas tuas pertences, né? Era organizar as minhas coisas. Se quiser fazer alguma pergunta para elas no decorrer da conversa, fica à vontade, tá? Aí, Natan, a gente. Aproxima só um pouco mais dele. Eu falo baixo. Aí, Natan, a gente já tinha uma ideia que as coisas não iam ser do jeito que a gente tinha em mente. A gente chegou lá com a intenção de ir embora. Todo mundo nos dizia: vamos embora daqui, fica o tempo, aí vamos nos organizar. E a gente começou a mesma coisa. Elas começaram
ter aconteceu esses eventos e as finanças, a saúde começou a seguir o padrão da presidente Vargas. Inclusive a história da Lúcia Sim. aí, né? Foi aí que a gente começou, as nossas coisas ainda estavam todas em caixas, tudo, até coisas muito necessárias, com panela, nada a gente tirou do lugar, nós pegamos só o básico. Então dizendo, vocês perceberam logo, então, sim, né? Que o negócio estava pesado ali, né? uma coisa muito estranha, muito pesada. Aí a minha irmã disse, bora mês que vem, aí o mês que vem não era mês que vem, né? Nessa a gente começou passando 6 meses. Nesses 6 meses aconteceu de tudo naquele casarão, de tudo. Até assim, eu não sei nem por onde começar. Quando a gente estava morando já, mesmo assim, a gente tinha desistido, tá? Bora arrumar nossas coisas. Eu levei 3 quartos, nós saímos dividindo, bora quarto, eu vou ficar nesse. Aí, quando a casa estava estabilizada, a gente passou a ver uma pessoa lá dentro, igual lá, presidente Vargas. Mas a mesma pessoa? Era uma mulher. Era o mesmo fantasma? Não, na presidente Vargas era um homem de branco e uma criança. E lá era uma mulher. Era uma mulher que a minha irmã chegou a descrevê-la o tempo todo. A gente nos contaram que aquela casa tinha uma fama, digamos assim. Então ela também via uma loira deitada na minha cama. E quando isso aconteceu, eu tive uma série de problemas, assim, fiquei meio perturbada. Entrar naquele quarto dava uma impressão que tinha mais alguém ali. As minhas roupas eram tiradas do lugar. Eu procurava, né? Eu deixei aqui por a gente não ter arrumado nada, a gente só tinha poucas roupas assim para a gente usar. Sim. Então, cadê a roupa? Ela sumiu, desapareceu. Às vezes a gente encontrava no primeiro salão que a gente não usava, a roupa estava para lá. A gente também via uma série de como se fossem pequenas criaturas. A minha mãe acha que é demônio. A minha mãe dizia, é demônios. Eu digo, eu não sei. Alguém dizia que era gnomos, sei lá o que. Mas o que era exatamente? Descreve. Era igual filmes, quando às vezes de demônios, aquelas criaturas pequenininhas com uma cara tipo debochada, rindo de uma situação. Elas corriam pela casa e se escondiam sempre onde tinha sombra. Se alguém ligava, elas sumiu. Mas era tipo assim, com a aparência de ser humano ou de demônio? Parecia um demônio. Parecia com chifrinho e tudo? Sim. Eles ficavam rindo. Ai, me arrepiei toda. Você não gosta de lembrar, né? Não, Natan, porque o proprietário desse imóvel mandava do nada parente para aparecer na porta do imóvel, com uma desculpa sempre diferente. Ele fazia isso e toda vez que a gente negava a entrada deles no imóvel, ele mandava um áudio para minha irmã brigando conosco, que aí tínhamos que abrir aquela porta para eles entrarem. Era sempre uma desculpa. Era para buscar uma cabide, né, de roupa. Era para pegar tijolos no quintal. Eles queriam olhar a casa e eu negava. Ele mandava o áudio super grosso para nós. No dia, entrou. Ele deu uma desculpa e essa pessoa entrou. Quando ele entrou, aqueles demônios corriam no pé dele. Ele andava pela casa, a casa nesse dia era bem cedo, era sol, e ele andava nas pernas dele, olhando para mim, rindo, debochando. Era uma coisa assim muito estranha. Então eles te notavam, esses serizinhos te notavam e ainda debochavam de ti. Sim, eles debochavam. Ele ficava com a perna aberta, assim, que ele estava de bermuda e tênis, e eles andavam entre as pernas dele, se escondiam atrás e riam. E a gente via aquilo e a gente não podia fazer nada. E do nada, aquela pessoa que estava naquela casa começava a falar umas coisas estranhas para nós, tipo, se voltando contra nós 3. Era uma coisa assim... O moço que foi lá? Sim. Falando, tipo, coisas nada a ver. Eles nos ofendiam. Eles faziam isso. Cara, que absurdo. Mas vocês... Isso aí vocês reclamaram com o dono do imóvel? Isso é absurdo. O cara entra lá... Já entra lá meio que na marra, ainda ofende vocês do nada? Hã? Também tá? Tá. Tá, não se preocupe com essa parte. Esse é a razão, porque ele foi na casa, quando tirar do ar, eles foram na casa, eles invadiram a casa. Eles invadiram a casa. Ela, a esposa e ele entraram na casa. Só que a parte difícil, Natan, de contar para você, que é uma coisa que é a parte difícil. A gente estava querendo sair da casa e conversando com ele, nós vamos sair. Estava dando tudo errado, igual a presidente Vargas. E ele ficou com raiva. Ele disse, não terminou o contrato. Eu digo, nós vamos sair. Não tinha contrato legal. Nós chamamos o advogado, vamos sair.
Ele disse, vocês não vão deixar um contrato, tinha restante do contrato. Ele foi e cortou a luz. Nós ficamos 20 dias Cara no escuro. maluco. Nós ficamos 20 dias no escuro. Derretei todinho. Eu tinha ido na polícia denunciar. Nós fomos no fundo. Foi quando eles invadiram a casa. Pra quê? Para nos expulsar Mesmo da no casa, escuro. no escuro. Ele, a mulher? É a cunhada, esse homem que entrou com esses demônios que estavam dele e uma criança. Meu Deus, mas que loucura isso, hein, Nanza?